Como publicaram quem chegou. Agora sim. Que dupla, hein? Que elegância. Que dupla. Muito bem. Você agora... Agora vamos parar um pouco as notícias, porque chegou esta dupla fantástica aqui. Vamos trazer oportunidade para quem está querendo agora comprar um BYD. Você estava esperando o momento certo e o momento agora. Aqui no estúdio com a gente o Baldi e o Rufo, e eles vão falar um pouquinho mais sobre o Mega Electric Day. Estão dizendo aí que vai ser um dia especial para você comprar o seu BYD. Aliás, Baldi, eu tenho visto você em vários podcasts. Tá sucesso, tá voando, hein? Não tá? Tá voando, hein? Tô conseguindo explicar direito, Emílio? Tá muito bem. E tá batendo recorde em cima de recorde, em cima de recorde. Mas muita inveja também. Não é isso, Baldi? Haja inveja, viu? Tem. Esse é um momento muito importante, porque é uma transição de tecnologia, né? Não é só uma mudança, não é só uma nova marca. A BYD traz uma mudança de conceito, é uma mudança completamente de tecnologia. Então, explicar para as pessoas, participar aqui com vocês, participar nos podcasts, é fundamental para que as pessoas saibam o que é melhor para a vida de cada um, dirigir um carro híbrido plug-in, que é um super híbrido, ou um carro 100% elétrico. Então, é uma transição muito profunda. E essa participação, ela nos ajuda a levar a informação correta para as pessoas. O que muda na minha vida? O que eu economizo de combustível? Quando o Sam me fala que é 5 vezes mais barato andar num carro elétrico que um carro a gasolina. É zero emissão de carbono para quem tem preocupação com o meio ambiente e sabe que vai estar comprometido com o meio ambiente porque não emite nada de poluente. Então são muitas as diferenças que a gente quer mostrar, que não é apenas uma marca, mas é uma marca que traz um novo conceito, uma nova indústria, uma transição tecnológica muito profunda. Custa 11 centavos o quilômetro rodado? 11 centavos? Emílio, quando você avalia o custo de direção, você tem ali manutenção, 3 centavos por quilômetro rodado versus 13 centavos por quilômetro rodado. Isso é uma análise muito bem detalhada feita pela nossa equipe, certo? Com um carro 100% elétrico e um carro a combustão. E mais ou menos 7 centavos por quilômetro rodado num carro híbrido plug-in, que é um super híbrido. Portanto, são variáveis quando nós falamos para as pessoas: não, mas a minha jornada não permite utilizar um carro 100% elétrico, eu vou comprar um carro híbrido, porque eu viajo uma vez por ano com a minha família. Essa é uma discussão muito corriqueira, mas eu sempre comento com as pessoas que me questionam esse tipo de dúvida. Se você pode ter um carro elétrico, ele é muito menos caro. Ele custa 90% a menos em termos de manutenção e 5 vezes a menos em termos de combustíveis. E nesse caso, quando você avalia todos os custos, ao longo do tempo, se você faz uma viagem por ano, é menos caro, vamos assim dizer, você alugar o carro uma vez por ano para realizar uma viagem com a família que eventualmente você realizará, mas ao longo de todo o ano você tem um carro que vai lhe fazer economizar muito dinheiro. Fazendo as contas não tem papo, né? O elétrico se paga rapidamente, assim, muito mais rápido que retorno do que as pessoas imaginam, né? Se fizer essa conta de manutenção e custo de locomoção... Né? E eu recebi uma mensagem hoje pela manhã, por exemplo, de um taxista, que é uma profissão extremamente nobre e quem vive do carro. Por que nós não temos ainda planos mais especiais para os taxistas? Nós ainda não fabricamos no Brasil. Então eu sei que aqui hoje nos assiste e nos escuta muitos taxistas por todo o Brasil. Quando nós passarmos a sermos fabricantes no Brasil, nós teremos benefícios tributários. Hoje são benefícios de venda que são especiais da BYD para todo esse público taxista, mas porque eles são muito ansiosos por poderem comprar esses carros pelo fato de que gastam menos dinheiro. Quando os motoristas de aplicativos que não têm os benefícios que os taxistas têm em termos tributários compram carros como o da BYD hoje, que tem sido um sucesso, eles fazem porque colocam adicionalmente na renda, aí o Sam sabe bem disso, 3, 4, 5 mil reais por mês no bolso. Tem motorista de Uber que coloca tranquilamente e faz depoimentos públicos nesse aspecto, que são 60 mil reais por ano de renda adicional quando ele escolheu um BYD Dolphin em vez de dirigir um carro a combustão. Esse Dolphin Mini, os caras gostam desse carro, tem né? Muito na rua, impressionante. Como eles gostam do... Por que o Dolphin Mini faz esse sucesso todo, Baldi? As pessoas adoram o Dolphin Mini. É um carro cool, primeiro, né? É um carro cool. É um carro que não gera poluição, então a turma jovem principalmente é um público que a gente começa a resgatar na indústria automobilística, porque você percebe,
O meu filho, com 20 anos de idade, ele não tinha o menor interesse em ter uma carteira de habilitação. Ele não tinha o menor interesse em dirigir um carro. Quando você fala que é um carro tecnológico, um carro inovador, quer dizer, é o carro mais acessível da BYD, mas ele tem os mesmos acessórios que o carro mais top. Aquela tela, né, rotacional, sim, como tecnologia, tem né? Quem pega o carro... Toda tecnologia, um banco elétrico, né, os controles no volante, quer dizer, você entrega para a pessoa de um modo muito eficiente no carro mais acessível. Então isso torna realmente o interesse, especialmente pela faixa etária mais jovem, de um carro que é, vamos dizer assim, cool. É um carro tech, é um carro green, como essa moçada especialmente gosta de falar. Eu comecei a cuidar, a participar da indústria automotiva faz 22 anos, do automobilismo desde 86. Eu nunca vi um impacto tão grande na nossa indústria como o que a BYD proporcionou, não só pela tecnologia. A gente já viu muito carro tecnológico, muitos importados chegando, muitos do segmento premium. Para mim, o que mais me impressionou como jornalista foi todo esse impacto de tecnologia com custo muito acessível. Então, começou em 2023, eu acho que a primeira disruptura foi a chegada do Dolphin. Em 2024, quando todo mundo esperava que já estava num patamar legal de acessibilidade para o bolso, né, que eu acho que isso é o mais importante, veio o Dolphin Mini, que foi essa grande disruptura. Você falou de táxi, de motorista por aplicativo. Eu participo sempre com a rede, né, visitando concessionárias pelo Brasil inteiro. E sempre pego no aeroporto um carro de aplicativo que é muito mais tranquilo. E 80% das vezes é um carro da BYD entre Dolphin e Dolphin Mini. E eu pergunto para esses caras por que um carro da BYD, por que um 100% elétrico? A conta, como o Baldi falou, ela é muito simples. Esse cara gasta de 4 a 5 mil reais por mês de combustível e ele passa a ter uma economia por mês de 3.600, 3.500 reais, quando a prestação dele é de 2.300, 2.400 no financiamento, que começa até com taxa zero, que é o que acontece esse mês aqui. Ou no aluguel por carro, por semana. Tem exatamente. Então, que aplicativo que aluga semanalmente. Exatamente. A rentabilidade é muito grande. É como se esse cara chegasse, entregasse um carro, por exemplo, de 50 mil, o carro seminovo dele, o usadinho dele por 50 mil, e vai para um patamar de 120, esses 70 mil da diferença sai totalmente gratuito, porque a diferença da economia, que a gente não faz essa conta, né? Exatamente. E agora tem promoção também de recompra, né? Sempre, Emílio, é perene. Permanentemente a BYD tem um programa de recompra garantida. No mínimo 80% da tabela FIP. O que é a tabela FIP? É uma tabela, o Rufo está aqui, é um professor aqui no segmento, para que ela baseie os preços dos carros em termos de seminovos. O BYD Dolphin Mini e o BYD Dolphin foram os carros, entre todos os carros eletrificados, que menos desvalorizaram no ano de 2024. Muitas pessoas perguntam, as dúvidas e os medos, e o preço de revenda é algo que a gente já tem quando nós vamos comprar um carro. Nós estamos indo na concessionária comprar um carro 0 km, a gente já quer saber o seguinte, se eu pensar em vender esse carro daqui a um ano, qual é o preço que eu estimo vender esse carro? Então hoje nós criamos esse programa de recompra permanentemente para dar tranquilidade àqueles que compram um carro BYD, que quando eles quiserem trocar, nós valorizaremos o carro dele com no mínimo 80% da tabela FIP. Boa. Que é para você ter a experiência, né? Você já tem mais certeza. Fidelizar você na marca. Claro. Uma coisa que você fala é muito importante, Emílio, que até aprendi isso com o Baldi, é verdade. O maior marketing, o maior marketing da empresa é o test drive. Sem dúvida. Isso. É andar no carro, é a experiência do test drive. E a gente começou aqui falando de tantos ataques, né, que a BYD sofre, mas eu acho que o maior contra-ataque está na quantidade de carros que vê na rua, já tem 165 concessionárias, um planejamento até o final do ano parece mais de 270, fábrica no Brasil, enfim, tudo isso solidifica muito a presença da marca aqui como uma empresa nacional, ou seja, que vai produzir o Song Flex, inclusive o seu irmão, olha a responsabilidade, né? Eu indiquei para o Fernando Zuckerman, irmão, e ele comprou o Song Pro. Tá super feliz com o carro, já mandou mensagem para mim,
tem utilizado o carro no dia a dia e está economizando combustível. Tá aí a foto dele quando foi na concessionária que eu indiquei. Caramba. Então, a nossa responsabilidade aqui, Emílio... Fez preço ou não? Vai muito além. Né? Fez preço, não, assim... Na loja ele aproveitou uma promoção. Sabe que ele é... Se você vai lá, você fala em nome deles. Falou, tratou que nem rei lá, né? Tratou bem? Tratou bem. Fala em nome do Baldinho. Mas a promoção, você quer que eu fale a verdade, Emílio? A promoção que vocês anunciam aqui é tão forte que você pode até ligar pro Baldi, não vai conseguir... Não, às vezes tem aqueles descontos para funcionário. Não é verdade, Baldi? A promoção da semana é melhor. No sábado, o que pessoas me abordam, o Emílio falou lá pode ir que tem preço. Pode ir que tem preço vale especial. A pena. Essa é a senha, Baldi. O carro é uma máquina. Eu vou até passar o que tá para esse sábado, dia 12 de abril. Vamos lá, atenção. Então, bônus de até R$28 mil, a partir de taxa zero de financiamento, documentação totalmente gratuita, wallbox, que é aquele carregador de parede, e também o carregador portátil, também gratuitamente, e isso para a linha completa, tanto dos super híbridos quanto por 100% elétricos. Então aquele repete, cara que estava na dúvida, vamos lá. Esse final de semana. R$28 mil de bônus, taxa a partir de taxa zero, ou seja, uma super taxa de financiamento, documentação totalmente grátis, wallbox e carregador portátil, e também isso válido para linha completa inteira, tanto do super híbrido quanto por 100% elétricos. E para quem for PCD, Emílio, o Dolphin Mini custa R$99 mil. Então, uma informação muito importante é que é um benefício que a companhia tem, é um benefício tributário que as pessoas têm, mas muitas pessoas não entendem que podem ser beneficiários. Então, o Dolphin Mini para PCD, R$99 mil em qualquer concessionária da BYD no Brasil. Boa. Então entra aí, tem o QR Code na tela, é o Mega Electric Day esse final de semana, dia 12 de abril, muitas condições para você, condições imperdíveis. Boa. Obrigado, obrigado, Baldi. E não esqueça, hein? Tem que aproveitar. Baldi. Essa é a senha. Essa é a senha. Tem um precinho especial para você. Obrigado, Rufo. Valeu. Fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho.